Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Sou o evangelista Jefferson do canal Boas Novas e convido a você, se ainda não é inscrito no canal, a se inscrever. E se você já é inscrito, não esquece de deixar o seu like e comentar o vídeo também. Muito obrigado, um bom estudo para você. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus por este tempo de louvarmos ao Senhor. Nós damos boas-vindas a todos que estão aqui e a todos que estão conosco online, onde quer que você esteja. Seja muito bem-vindo ao nosso culto nesta noite. Quero convidá-los para lermos a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo de número 5. Este é o nosso quinto encontro no propósito de estudarmos o livro do Apocalipse nos nossos cultos de quarta-feira. Apocalipse, capítulo de número 5. Antes de nós iniciarmos, eu te convido para mais uma oração. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nos colocamos diante de Ti, agradecidos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos para mais um culto, para mais um louvor, uma adoração e para mais um tempo, Senhor, de meditação na Tua palavra. Pedimos em nome de Jesus que o Teu Espírito Santo, que usou homens para escrevê-la, possa também, ó Deus, nos usar para compreender a Tua palavra, entender o propósito da Tua mensagem, para aplicarmos na nossa vida. Todos que estão conosco agora, Deus, permita que a Tua palavra os alcance com poder e autoridade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Apocalipse, capítulo de número 5. Nós não vamos ler o capítulo para depois mencionar os versículos, nós já vamos lendo um versículo de cada vez. Então eu quero só relembrar os irmãos que nos capítulos anteriores nós estamos vendo de uma forma simplificada, numa sequência lógica que fica fácil para a nossa compreensão. Lembrando que em Apocalipse 1, nós aprendemos que João dá o seu testemunho. Ele diz: eu sou João, irmão vosso, companheiro na aflição, no testemunho, na palavra, e eu estou em Pátimos por causa da palavra e do testemunho de Jesus. E ele tem uma revelação de Jesus glorificado. Então, nós vimos isso no capítulo 1 do livro do Apocalipse. E lembrando que já fazia mais de 50 anos que João não via Jesus. Ele viu Jesus antes da cruz, ele viu Jesus na cruz, ele viu Jesus depois da cruz, mas agora já é ano 96. E depois que Jesus foi para o céu numa nuvem, ele não tinha visto mais. Então ele tem uma visão, deixando claro para nós qual é a nossa lembrança, o que deve vir ao nosso coração quando estamos orando a Jesus, falando de Jesus. Foi assim que ele se revelou a João, é assim que nós devemos vê-lo pela fé. No capítulo 2 e 3, nós conhecemos a história da igreja. Aquelas igrejas, elas são representativas, as 7 igrejas da Ásia, e elas representam a igreja desde quando ela iniciou no século I, até a igreja que nós estamos vivendo hoje, tempo de Laodiceia junto com Filadélfia. No capítulo 4, nós abrimos um parênteses para falar que a igreja não passará pela grande tribulação, e depois estudamos o capítulo 4, que foi o nosso último encontro, onde nós aprendemos que a igreja já está no céu. João viu uma porta aberta no céu, e a primeira coisa que ele viu foi um trono, e aquele que se assenta no trono, ele tem aspecto de juízo, ele foi visto no aspecto das pedras do peitoral de juízo, a gente viu isso. Ele é o Criador, e o capítulo 4 termina com uma grande adoração ao Criador. Quem adora são os 4 seres viventes e os 24 anciãos. A adoração ali ao Criador
e no final eles falam todos juntos quando eles adoram, porque tudo criaste, tudo veio a existir. Sim, porque todas as coisas foram criadas por ti, porque foi da sua vontade. Muito bem, agora nós vamos ver que no capítulo 5, nesse culto no céu, é um culto que a igreja vai participar, a igreja num culto no céu. E a adoração aqui, ela é ao Cristo Redentor. Lá no capítulo 4, é o Deus Criador. E aqui agora, a adoração será ao Cristo Redentor. Então, só pegando como ponto de partida os versículos 9 e 10 do capítulo 4, vamos lembrar que quando João está escrevendo o Apocalipse, não tem essas divisões, capítulos e versículos. Está escrevendo direto. E no capítulo 4, versículo 9, diz, quando esses seres viventes, diz lá, quando derem glória, a glória aqui é o Deus Criador, que está no trono, o juiz, e vai julgar. No versículo 10, quando eles derem glória, os 24 anciãos prostrar-se-ão. Olha o futuro aí. Isso não aconteceu, isso vai acontecer. E João está tendo uma revelação dizendo, quando eles derem glória, então eles prostrar-se-ão diante daquele que se encontra assentado no trono, eles adorarão. Não adoraram. Esse dia não chegou. Eles adorarão o que vive pelo século dos séculos e depositarão. Então fica claro que ele está tendo uma revelação de um tempo que ainda vai se cumprir. Quando? Quando eles derem glória. Quando eles derem glória, então eles vão se prostrar, eles vão adorar e eles vão depositar suas coroas diante do trono. Bem, na sequência nós chegamos no capítulo 5, na nossa divisão, como está na nossa Bíblia. Aí no capítulo 5, versículo 1, lê comigo na sua Bíblia. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então vamos olhar, vamos ler junto e meditarmos rapidamente em cada um desses versículos. Então João vê um livro na mão direita, olha os detalhes, daquele que está no trono. Quem está no trono é Deus. Um livro escrito por dentro e por fora. Então não pense num livro como nos de hoje, pensa num livro como da época de João. Em um livro que é um rolo, um pergaminho, em pele de cordeiro. Esse livro, ele é um rolo, ele está escrito por dentro e por fora e ele está selado com 7 selos. Então selo quer dizer posse, né? Selo quer dizer garantia, certeza de que está inviolável. Quando uma coisa está selada, é porque ninguém sabe o que tem dentro. 7 selos é a certeza de que o livro não foi violado, é uma certeza de inviolabilidade. 7, que é o número da perfeição, está dizendo é a certeza da perfeição do fiel cumprimento do que tem lá dentro do livro. Então o livro está selado e o que está escrito lá dentro vai se cumprir perfeitamente, simbolizado aqui nos 7 selos pelo qual o livro está selado. Quando João vê o livro, no versículo 2 diz assim, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então no capítulo 2, um anjo forte, com grande voz, ele faz uma pergunta, quem é que pode pegar esse livro da mão daquele que está no trono? Lembra que o trono está sob tempestades de raios e trovões? Quem está no trono tem um peitoral de juízo, e ele tem um livro na mão, e João vê o livro, esse livro está selado, e ele pergunta agora, quem é digno? Aí o versículo 3 diz, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Ora está dizendo que há um conhecimento, quem está escrevendo
está dizendo que lá onde ele está vendo isso, há uma aceitação de que ninguém tinha condições nem de olhar para o livro e nem de desatar os seus selos. Os irmãos devem se lembrar que eu citei para vocês aqui tão recentemente, quando a gente falava desse capítulo 5, que isso combina com a cultura judaica. Você vai ver isso em Jeremias 32:11, que quando alguém efetivava uma compra, lavrava-se duas escrituras, uma pública e uma selada, da mesma escritura. A pública ficava lá para tirar qualquer dúvida. A selada, você vai ver lá em Jeremias 32:11, que a selada, só quem arcou com o ônus, só quem pagou, só quem fez a compra, é o único que podia pegar a escritura selada e desatar o seu selo. E o livro aqui está dizendo que tem alguém que é digno, mas João chorava no versículo 4, ó, e eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para ele. Podíamos perguntar, por que João chorava? Talvez, ninguém sabe o porquê, mas o que nós vamos ver no decorrer do livro é porque se não abrir o livro, não encerra o ciclo do pecado. Os juízos de Deus não virão, as coisas que estão escritas no livro não se cumprirão, e essa compra que ele fez no seu sangue não será efetivada. O que está escrito naquela escritura lá do livro, como vai ser comprovado? Que ele salvou os remidos. Como vai ser comprovado que os ímpios serão punidos? Ninguém pode olhar para o livro. Ninguém pode abrir o livro. O livro está na mão direita daquele que se assenta no trono. E por um espaço de tempo nós vemos que João declara que ele chorava muito, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Aí chega o versículo 5, quando um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então veja que foi dito para João, no céu, que ele não tinha mais por que chorar, porque o leão da tribo de Judá, os irmãos sabem que a tribo de Judá era a tribo de onde provinham os reis, era a tribo real. O leão está falando do rei dos animais. O Evangelho de Mateus, que mostra Jesus como rei, é simbolizado por um leão. Então está dizendo do aspecto deste que venceu o livro, que ele é rei, ele é da raiz de Davi, que foi rei, tem a ver com a realeza de Cristo. Ele venceu como rei, ele vem para reinar, e ele venceu para abrir o livro. Está querendo dizer que para esse assunto do livro que tem no céu, na mão daquele que se assenta no trono, não tem outro. Ninguém podia. O que está escrito no livro, que nós vamos ler quando desatar os selos, ele só, ele é o único. Ele que pagou o preço, ele que fez a compra, ele que arcou com o ônus daquilo que vai acontecer, e ele é rei, ele é o leão da tribo de Judá, ele é da raiz de Davi, e ele venceu para abrir o livro, então ele pode. Quem está me entendendo? Diga amém. Queridos, quando abrir o livro, vai acontecer coisas terríveis na terra. Pessoas vão morrer. Terremotos, maremotos, batalhas angelicais. É o juízo de Deus sobre as nações. Quem é que vai se responsabilizar? Quem vai abrir o livro? Quem que tem autoridade? Pensa num tribunal humano para se dar uma sentença de uma grande pena ou de uma pena capital. É preciso que se tenha muita base para fazer isso. É preciso saber o que está fazendo, para não se cometer injustiça.
E lá no céu, ora, já se sabia, esse livro aí, ninguém pode olhar para ele, ninguém pode pegá-lo. Aí um dos anciãos falou, não, João, tem alguém. Tem alguém. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é da raiz de Davi, ele venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Então, fala da autoridade de Cristo para pegar o livro. E no versículo 6, então vi, veja que é uma sequência natural. É bom a gente ter sempre isso em mente, porque se a pessoa não guardar essa sequência, o livro do Apocalipse ele vai ficando confuso. Imagine alguém lendo o capítulo 5, sem saber as informações que nós temos. Ele não sabe nem que a igreja está no céu, ele não sabe que João está no céu. Ele perde toda a sequência, aí o livro fica complicado. Mas na sequência que nós estamos indo, a gente vai ver que de 1 a 5 é uma sequência de clara compreensão revelada pelo próprio livro. Aí quando dizem para João, tem alguém que é digno, aí ele viu no meio do trono e dos 4 seres viventes, versículo 6, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Nós já falamos aqui desses 7 Espíritos, tá? E você vai encontrar na Bíblia, em Efésios 4:4, que o Espírito Santo de Deus é um só, mas a plenitude das suas manifestações, como revelado na Bíblia em outros versículos, Espírito de sabedoria, Espírito de poder, Espírito de conselho, Espírito de onisciência, são as manifestações, como diz aqui, a operação dele em toda a terra. Então, só para recordar, 7 chifres na Bíblia significa poder, autoridade. Então está falando plenitude de poder. 7 olhos, plenitude de conhecimento. O Espírito Santo de Deus. 7 espíritos, plenitude de vida. Toda a vida está nele. Então quando ele olha no meio do trono, que foi dito para ele do leão, ele olha e não vê o leão, ele vê primeiro um cordeiro. Um cordeiro. E ele percebe que o cordeiro era como tendo sido morto. Ele nota que aquele cordeiro foi morto. Ele está vivo, ele vai tomar o livro daquele que se assenta no trono. Talvez o sinal da lança está nele. Talvez o sinal dos cravos. Mas João vê que esse cordeiro foi morto. E fica claro que ele está vendo Cristo. Veja que Israel tropeçou nisso. Israel queria o reinado do leão e não entendeu que Cristo veio primeiro como cordeiro. Ele venceu como cordeiro e reinará como leão. Ele não venceu guerreando como um rei. Ele venceu como um cordeiro sofredor para tirar o pecado do mundo, como lá está em Isaías 53. Então o cordeiro, ele percebe que ele tinha sido morto, e versículo 7 diz, veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ele tomou o livro da mão direita, ele teve autoridade, ele estendeu a mão, estava na mão direita e ele pegou o livro. E quando ele tomou o livro, no versículo de número 8, observe a sequência. Então vi, depois eu vi, quando, aí, então. Uma sequência lógica. Que o próprio texto vai revelando para nós o que está acontecendo. E quando, quer dizer, na sequência, e quando ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Nós já falamos que os 24 anciãos são os representantes dos salvos do Antigo e do Novo Testamento. Os 4 seres viventes são criaturas celestiais, desconhecidas na sua forma de nós aqui na Terra. Quando ele tomou o livro,
então os 4 mais os 24, 28. 28 harpas, cada um deles tinha uma harpa, um instrumento musical. Tem música no céu, tem cântico no céu, tem ritmo no céu. Eles tinham harpas e taças de ouro, cheio de incensos, 28 harpas e 28 taças de ouro. O que tinha nessas taças? Não sei o tamanho delas, se elas eram grandes ou se elas eram pequenas. Se elas tinham que ser seguradas com as 2 mãos ou com uma só. Mas na visão de João ele viu taças e ele percebeu que dentro delas saía incenso. E esse incenso são as orações dos santos, conforme você vai ver lá em Salmo 141, versículo 2, Isaías 53, 7, Zacarias 4, 10 e tantos outros textos. Citando aqui só para você ver, porque está ficando gravado. Nota que eles, quando o cordeiro tomou o livro da mão daquele que está no trono, então eles prostraram-se diante do cordeiro, e nós temos aí essas orações. Fique imaginando, toda oração que não foi respondida, atendida, ela não foi esquecida, ela foi acolhida. Quantas pessoas durante a vida da igreja, dos salvos, oraram e Deus não respondeu? Quantos pediram livramento e Deus não deu? Quantos pediram justiça e no momento estão todas diante de Deus? Fique imaginando que dessas taças, quanta dor, quanta lágrima, quantos rogos, quantas súplicas, que talvez quem suplicou até esqueceu, pensando, olha, se perdeu. Deus nunca falou comigo sobre aquilo, Deus nunca fez aquilo que eu pedi. E os homens mataram, os homens maltrataram, os homens feriram, os homens roubaram, os homens pisaram. Mas João nota que lá no céu tem taças cheias, cheias de incenso. E ele fala o que é. São orações dos santos. Nós vamos ver depois no versículo 8 que elas serão derramadas diante do Cordeiro. E quando isso acontece, os juízos começam a cair sobre a terra. No versículo de número 9, diz que e entoavam. Então, e quando tomou o livro, que os 24 mais os 4 se prostraram e com as suas harpas e com as suas taças, e eles entoavam um novo cântico, dizendo, nós temos aqui a letra do cântico, e não temos a música. O conjunto vai cantar essa letra daqui a pouco. A música nós não sabemos, mas temos a letra. Eles entoavam, ou seja, eles cantavam um novo cântico. Por que é novo? Porque nunca foi cantado. Isso aqui vai ser cantado. Nunca ninguém cantou. Então é um novo cântico. E a letra é: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos. Por quê? Porque foste morto. Está vendo por que ele foi digno? Quem é que foi morto para com o seu sangue comprar homens para Deus? Só Jesus. Por isso João chorava e foi dito para ele, ninguém, esse livro aí, ninguém pode olhar para ele, ninguém pode pegá-lo, ninguém pode abri-lo. Aí alguém disse, não, tem um que é digno, ele pode, ele tem autoridade, ele é rei, ele é o cordeiro, ele foi que pagou o preço, a escritura selada, é ele que pode abrir. Então, quando toma o livro, olha a importância do livro. Os 4 seres viventes, 24 anciãos, com as orações dos santos, com harpas, eles se prostram em adoração e cantam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. E
com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Ninguém tem dúvida que está falando da igreja. A Bíblia toda fala que Jesus morreu na cruz do Calvário para com o seu sangue perdoar o homem, reconciliá-lo com Deus. Foi uma compra. A adoração no capítulo 5, ela é ao Cordeiro e ela é universal, porque se trata dos redimidos. Redimir. Não sei se você já conhece o termo. O que é redimir? Redimir lembra-se de um mercado de escravos, quando alguém ia lá e comprava um escravo. Então ele pagava o preço e ele podia, agora com um novo senhor, ele poderia redimi-lo da sua condição de escravo. Nós pertencemos a Deus por direito de criação. Deus nos criou e nós somos dele, mas nós nos perdemos e nos tornamos escravos no mundo, escravos do pecado. Portanto, condenados à morte, sentenciados à morte eterna. E Jesus, sendo Deus, vem na forma de homem e vem no mercado de escravos e nos compra para Deus com o seu sangue. É o preço da redenção. Não é um preço pago ao diabo. O diabo nunca teve a vida de ninguém, nunca criou ninguém. Ele é criatura. É um preço pago a Deus, a sua justiça, porque Deus disse que o homem morreria. E a Bíblia fala que aquele que é vencido se torna escravo do vencedor. E o homem foi vencido pelo pecado, se tornou escravo do pecado, está sob maldição, e ele estava nessa condição no corredor da morte. Esse cordeiro que é digno, que eles estão cantando, falou assim, olha, ele é digno por quê? Porque ele morreu. E com o sangue dele, ele comprou para Deus. Lembra da mensagem que nós somos a compra mais cara de Deus? Eu, você? Deus nunca pagou tão caro por algo igual ao homem. Não temos notícia que ele tenha morrido por um planeta, por um satélite, por uma coisa que o homem criou, para salvar uma tecnologia, para salvar um astro, uma estrela. Mas a Bíblia fala que ele, mesmo informando que o mundo todo não paga uma alma, ele morreu por uma alma, uma única alma, onde quer que ela esteja, ele pagou o preço por ela. Então o cântico está deixando claro o motivo da adoração, o motivo do louvor, e com o seu sangue ele comprou para quê? Para Deus. Comprou para Deus. Os que procedem de toda tribo, língua e nação. Ninguém compra alguma coisa para nada. Você acha que Deus comprou a coisa mais cara para nada? Não, versículo de número 9 diz que ele comprou com o seu sangue. E sangue inocente ninguém mais tem, só Jesus. Quando fala de sangue, fala de ser humano. Ser humano sem pecado, só Jesus. Portanto, esse preço ninguém tinha para pagar. Pedro, para explicar isso, ele disse, olha, a gente não foi comprado com ouro, com prata. Ouro e prata você compra coisas do mundo de pecado. Mas para comprar vidas para Deus, foi o precioso sangue de Cristo, sangue inocente. E ele comprou para Deus. E quando nós somos comprados para, quem comprou, comprou para alguma coisa. Ele não foi comprado para nada. E no versículo 10 diz, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão na terra. Querido, isso é tão grandioso, que às vezes na nossa humanidade, a gente tem dificuldade para crer nisso. Quer dizer que Jesus comprou com o seu sangue, com a sua morte, com o seu sofrimento para Deus, e o que Deus fez com essa compra?
constituiu reino e sacerdotes, e reinarão com ele na terra. Olha para que Deus enviou Jesus e por que Jesus comprou os homens. Por que é uma compra cara? Porque ele está constituindo um reino. Lembra da mensagem de João, da mensagem de Jesus? É chegado a vós o reino dos céus. E a gente pensa que o reino dos céus é uma coisa lá do céu e não entende que o reino dos céus somos nós. Que ele veio do céu, mas foi implantado no coração das pessoas e que Jesus estava comprando pessoas com o seu sangue para Deus. E o que Deus quer com essas pessoas? Constituir um reino. Reino e sacerdotes. E reinarão com ele na terra. E reinarão sobre a terra. Talvez quando você aceitou Jesus como seu Salvador e sentiu a alegria e o gosto da salvação, nós nunca pensamos nisso, que o plano de Jesus era nos comprar para Deus para que reinássemos com Ele. Nem nas nossas mais altas pretensões, às vezes a gente pensou nisso. Mas a gente se esquece que Deus é grande e que tudo que Ele faz é grandioso. Que o seu perdão é grandioso, que o seu amor é grandioso, que a sua recompensa é grandiosa. Elas são proporcionais à grandeza de Deus. Pobre homem, Deus o compra, Jesus o compra para Deus e constitui reino e sacerdotes. E aqueles que rejeitaram Jesus? Que ficaram por sua conta, que durante este mundo se acharam no direito de falar para Jesus, não, eu não quero, eu não acredito, eu não confio, não confiou no plano. O que eles podem fazer por eles? Quem confiou no mundo, agora o mundo vai ser destruído no juízo, e eles se frustrarão com o mundo. Olha os bem-aventurados que creem, que leem, que praticam. Eles ficam sabendo de antemão. João está vendo no céu o destino daqueles que estavam debaixo do sangue de Jesus. Lá João ficou sabendo. Se Deus não revelasse isso, nós nunca saberíamos. Lá no céu, João ficou sabendo que essas pessoas que Jesus comprou com seu sangue é para reinar com Ele. Agora eu entendo por que Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo e disse assim, olha, o mundo rejeitou a Cristo na sua humilhação, mas um dia o mundo o verá na sua glória. O mundo um dia vai conhecê-lo com seu poder, com seus anjos. A igreja igualmente foi rejeitada com Cristo na sua humilhação, mas um dia o mundo conhecerá a igreja na sua glória com Cristo reinando sobre a terra. Porque a Bíblia diz, se fomos participantes das suas aflições, também seremos da sua glória. Se fomos participantes dos seus sofrimentos, também seremos da sua glória. Quantas vezes Paulo explicou isso em suas cartas, aos Romanos e outras cartas. A igreja que hoje, como Cristo na época dele, é humilhada, alguém olha para a igreja hoje, diz que a igreja que Cristo edificou, os construtores deste mundo a rejeitaram. A pedra. Eles rejeitaram a pedra e os edificadores deste mundo não deram a mínima. E a igreja ela é tratada com desprezo. Ela é humilhada, ela é desprezada, ela é rejeitada. Assim como fizeram com Cristo, se faz com a sua noiva. No entanto, a revelação que o anjo dá para João e manda ele escrever num livro, e esse livro, conforme nós acabamos de ver, com selos e o livro selado, ele é inviolável, o que está escrito lá vai se cumprir, e o anjo fala para João
que o que está escrito no livro tem a ver com a redenção. Remissão é uma compra. É como quem vai no mercado de escravo para comprar. Ele está comprando de volta. E aqui está falando, quem comprou foi o cordeiro, ele comprou com o seu sangue, a compra foi efetivada, é uma remissão, é uma redenção, é alguém que está sendo comprado de volta para Deus. E quando isso aconteceu, no versículo 10, ele viu e ouviu, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Não perca a sequência, eles estavam entoando o cântico, e o cântico estava, a letra do cântico tem a ver com o sangue de Cristo que ele comprou para Deus, e ele comprou pessoas para Deus para fazer sacerdotes e reinos. As pessoas que o diabo enganou, o que ele fez por elas? Elas irão para o lago de fogo, serão condenadas, porque seguiram a rebelião de Lúcifer. Olha o que Jesus fez com as pessoas que ele comprou com o seu sangue. Comprou para Deus, e Deus os fez sacerdotes e reinos. Agora nós estamos exercendo o nosso sacerdócio. Nós intercedemos pelo mundo, nós anunciamos o perdão ao mundo, pregamos a salvação, intercedemos por qualquer um que quer saber de Cristo, de Deus. Nós estamos aqui na terra como intercessores, proclamando a reconciliação, exercendo o nosso sacerdócio. E um dia estaremos, depois de exercer o nosso sacerdócio, estaremos reinando, e João viu que ele falou, eles reinarão sobre a terra. Quando eles cantaram isso, ele ouviu uma voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes. O número de anjos, João escreve, era milhões de milhões, milhares de milhares. Se ele não tivesse escrito isso, falava, vi muitos anjos, nós poderíamos pensar 100, 200, 1000 anjos. Está tendo uma adoração dos 24 anciãos, dos 4 seres viventes, a igreja está no céu, ela está assistindo, é um culto, ela ouviu o jogral dos 24 anciãos que depositaram suas harpas e cantou e falaram todos juntos, és digno, o jogral do versículo 4, nós estamos nesse culto no céu, as coisas estão se desenrolando e João está vendo a gente lá. Quem crê nisso? Diga amém. João está vendo a gente lá. Ele falou, e agora quando eles entoaram o cântico da redenção, dizendo que comprou com o seu sangue para Deus, nesse exato momento, ele ouve uma voz de muitos anjos e é milhões de milhões, milhares de milhares. Então é mais que 1000, é mais que 100 mil, é mais que 200 mil, aí você chega a 1 milhão, aí é milhões de milhões. Ou seja, um número incontável de anjos. Sabe o que eles faziam? Eles estavam ao redor do trono e João ouviu a voz desses anjos, proclamando com grande voz. Pensa aí. Imagine o que João está vendo. Milhões e milhões de anjos. Não está cada um falando uma coisa, porque ele entende o que eles estão falando. Ele escuta a voz. E sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo o que está no versículo 12. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Fico imaginando milhões de anjos cantando isso, dizendo isso. O tempo não permite, se nós pudéssemos parar em cada uma dessas coisas que eles estão dizendo. Digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder. Irmãos, nós não temos ideia do que é poder.
Às vezes a gente fica com medo de ver o poder do Partido Comunista, o poder dos homens que destrói, o poder dos homens que pode decretar uma guerra, e os governos desfilam os seus exércitos, o seu poderio. Eles não têm ideia do que é poder. Estamos falando de um trono que sustenta todo o universo. É o trono do Criador. Todas as coisas criadas são sustentadas do poder que emana desse trono. E os anjos dizem o poder. Tanto é que quando ele voltar com a igreja, a Bíblia diz, nós vamos ver na próxima quarta-feira, que os poderosos do mundo entrarão nos buracos, quando ele voltar para tomar a terra e reinar sobre ela. Esses que hoje intimidam e matam a humanidade, eles entrarão nos buracos e dirão, nos esconde. Eles falarão para os montes, cai sobre nós. E nos esconde daquele que se assenta no trono. Poder. Riqueza, nós não temos ideia do que é riqueza. Quanta gente que deixa Deus por coisas banais que valem tão pouco, correndo atrás das riquezas do mundo. Aqui nós vamos ver o que é riqueza. As riquezas do céu. O Cordeiro é digno de todo o poder que ele tem, de toda a riqueza, porque a Bíblia diz que tudo foi entregue a ele. Riquezas, riquezas, riquezas. Sabedoria, sabedoria, sabedoria. Sabedoria divina. Sabedoria que tudo criou, sabedoria que tudo sustentou, comprou, redimiu. Força, honra, glória e louvor. Pode imaginar o que um ambiente desse proporciona? A canção, os anjos, a música, todo mundo ressuscitado, um culto, todo mundo vai cair em adoração diante do seu poder, diante da sua glória, da sua sabedoria, diante da sua força, diante da sua riqueza, da sua beleza. E então eu ouvi no versículo 13 que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar e tudo que neles há, dizendo: aquele que está sentado no trono, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Parece que o culto que nós oferecemos hoje é uma adoração no escuro. Muitas pessoas não conseguem trazer à sua memória, ao seu coração, pela fé, aquilo que está revelado. Jesus queria que os seus servos soubessem disso. Ele fala das coisas no céu, como elas serão com riqueza de detalhes, para que os seus servos não vivessem como os pagãos, que quando o assunto é morreu aqui, acabou, aí dá um pane na cabeça deles. Alguns se arriscam a falar besteira, porque no céu nós vamos para cá, vamos... Não, a Bíblia está dizendo para onde nós vamos. Quando a igreja foi para o céu, ela foi direto para conhecer o trono do Criador, de onde emana o poder. E ela tomou conhecimento de que ele está no trono para julgar e os juízos virão sobre a terra. Mas a igreja está no céu. E agora no capítulo 5, João vê o livro, o anjo revela para ele o porquê do livro, o que está escrito no livro, o cântico do livro, a letra do livro, tem a ver com a redenção, é com o seu sangue, é com a compra, fica claro. E tem a ver com o fato do Cordeiro ter pago o preço, e essas pessoas que estão lá no céu, quando ele cantou no capítulo 4, todas as coisas existem, está dizendo, sabe por que tem gente no céu?
Sabe por que tem milhões e milhões de pessoas salvas no céu? Todas as coisas é todas as coisas. Sabe por que tem pessoas que foram ressuscitadas em corpo glorificado? Foram originalmente criados da terra, mas agora estão morando no céu. Sabe por que tem todas as coisas? Porque foi da tua vontade. Porque o Senhor comprou. Ah, mas eles foram criados na terra, mas Ele comprou com o seu sangue, Ele comprou para Deus. E para que Deus os quer? Para reinar com eles. Serão sacerdotes e reino de Deus. Quem crê, verá. Quem não crê, ficará de fora. Porque um dia nós veremos aquilo que nós cremos. Como diz Hebreus 11, pela fé. Teve gente que saiu sem saber para onde ia. Abraão ia sacrificar o filho sem saber o que estava fazendo, pela fé. Crendo que Deus é poderoso, Ele sabe, Ele tem toda a sabedoria, Ele tem pleno conhecimento, Ele tem pleno poder, não tem como surpreendê-lo, não tem como vencê-lo, é o plano dEle e foi revelado para nós. Quem estudou isso daqui desde o ano 96 está sabendo. Nós tínhamos que pedir perdão para Deus. Por que a gente deixa uma revelação dessa tão grande em segundo plano? Por que a gente não se interessa pelo céu, pelas revelações de Deus, das coisas que realmente valem, das coisas realmente grandes, poderosas, de transações legais, atendendo à justiça de Deus, uma compra, um reino sendo instituído, e tem a participações de milhões e milhões de anjos em volta do trono, e o Cordeiro se apresenta, e quem está cantando diz, por causa da sua riqueza, por causa do seu poder, da sua sabedoria, da sua glória, da sua honra, do seu louvor, há uma beleza, há um reconhecimento, há um contentamento que os leva a uma adoração universal. O motivo do culto, o motivo da adoração é a redenção. E os redimidos adoram. E Jesus era o único que podia pegar o livro e abrir. Amém, queridos? A partir do capítulo 6, João começa a ver as coisas que acontecem na terra. É bem diferente. Começa na terra a grande tribulação. Então guarde isso. Apocalipse 1, 2 e 3, a igreja na terra. Apocalipse 4 e 5, nós sabemos o que a igreja estará fazendo no céu. Do 6 agora até o 22, não se fala mais da igreja, mas nós saberemos o que estará acontecendo no mundo. O que o mundo ainda vai viver, as coisas que vão acontecer. Nós poderíamos dizer assim, isso nem me interessa, eu creio que eu vou ser arrebatado, estou com Jesus. Não podemos dizer isso, porque se Jesus falou que é revelação para os seus servos, então interessa aos seus servos. Até para testemunho, até para a gente pregar o Evangelho e dizer para as pessoas, olha, quem está com Jesus, olha aqui o caminho, está revelado aqui, olha o que vai acontecer com eles, olha para onde eles vão, olha a segurança, olha os detalhes, olha Deus mostrando tudo que Ele vai fazer. Ninguém poderá no dia do juízo falar, mas eu não sabia que seria assim. Não sabia porque não quis, estava aqui. Eu nunca ouvi dizer. Estava lá na palavra de Deus, revelando a grande salvação, a grande honra, o que Deus, lembra de Jesus falando, Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos o grande valor, a grande honra que Deus preparou para os seus nos céus. E pensar que tem muita gente que vai desistir disso por coisas da terra.
Então eu quero encerrar, querido, dizendo para todos nós que nós temos que tomar muito cuidado quando a gente diz para Deus: não tenho tempo, não posso, não quero, não vou, não dá. Depois, nós sabemos a recompensa da fidelidade, do senhorio de Cristo na vida daqueles que são seus servos. Por isso Paulo diz: olha, a nossa leve e momentânea tribulação não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Por isso Jesus Cristo disse: no reino dele, até um copo de água fria, você será recompensado. 100 vezes mais aqui e ainda no porvir. Que o Senhor nos ajude a termos isso em mente para centralizarmos a nossa vida cristã. Quando você achar que a batalha está difícil, quando você achar que o caminho está espinhoso, olha para a recompensa. Olha pelo caminho da cruz que Jesus Cristo fez para nos dar essa recompensa no céu. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu te convido para nós orarmos.